Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe. Só assim mais pessoas vão ter acesso a essas ideias que eu vou passar para vocês agora. Eu pretendo fazer uma junção, uma amálgama de vários livros para fazer um breve comentário, tá? E é do professor Gessé Souza. Esse livro chamado A Subcidadania Brasileira, A Classe Média no Espelho, A Elite do Atraso, A Ralé Brasileira, A Tolice da Inteligência Nacional, Resgatar o Brasil e A Radiografia do Golpe. O professor Gessé Souza tem mais de 100 artigos publicados e tem 27 livros também publicados. Eu tenho alguns livros dele e li, né, para tentar entender um pouco o Brasil. Ele é o pesquisador, o doutor em sociologia hoje mais visto, né, e mais lido pelos brasileiros, né, e seus livros chegam a conclusões de que nós temos que ter uma resposta, né? A resposta básica do homem é de onde nós viemos, onde estamos e para onde iremos, tá? Essa é a resposta que todo ser humano precisa responder. Diversas vezes a ciência responde e diversas vezes a religião responde, tá? Então vou dar um início nessa amálgama de como o porquê houve o golpe em 2016 contra Dilma Rousseff, tá? E aí eu fiz algumas anotações, né? Que eu tirei conclusões dos livros que li, tá? Primeiro, somos escravos das ideias da classe dominante. Isso Marx já dizia, né? Que as ideias da classe dominante são as ideias de todos os tempos. O professor Gessé Souza concorda com isso. Somos escravos das ideias da classe dominante, tá? E essas ideias vão ser criadas pela imprensa já nos anos 30, quando nasce a Folha de São Paulo, o Estadão, né? E outros meios de comunicação lidos e mais tarde assistidos, tá? A criação intelectual vai ser pela USP a partir do nascimento da nova classe média dos anos 30, depois da chegada de Getúlio Vargas ao poder, que promete que São Paulo não chegará mais ao poder, depois da Constituinte de 32, de 34, que ele dá um golpe depois do Estado Novo. São Paulo não chegará mais ao poder. Pode ficar com a industrialização, pode ficar com a USP, né, que é o berço mais tarde da criação da intelectualidade brasileira, mas vocês não vão ficar com o poder. E dito e feito, São Paulo só chegou ao poder de novo com a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994, tá? O que o Gessé fala, né, na radiografia do golpe, estava muito difícil para a elite aguentar 4 mandatos de governo progressistas e que não tinham previsão de quando iriam sair do poder, né? O Brasil estava muito bem, a inflação estava controlada, o índice de desemprego era baixíssimo, né? A classe trabalhadora estava indo para a universidade, os direitos trabalhistas ainda existiam e a classe média não aceitava, juntamente com a elite dominante, esse governo de esquerda, né? Que ameaçava, inclusive, com a chegada à universidade, a classe média, tá? Então ele tinha que cair. Como não tem projeto para chegar ao poder, a elite dá o golpe. E ela sempre fez isso com Getúlio Vargas e fez isso com o João Goulart e tentou fazer isso com o Juscelino Kubitschek, tá? O Juscelino Kubitschek, o almirante Lott, um legalista, se fez contra ao golpe e o golpe não foi dado contra o Juscelino e foi dado contra João Goulart. Todos os governos que direcionaram suas atenções para a classe trabalhadora na história recente do Brasil, eles foram ou extirpados do poder, como Dilma e Jango, ou se mataram, como Getúlio Vargas, tá?
Um dos principais motivos, segundo Gessé Souza, né, do golpe contra Dilma Rousseff, foi quando a Dilma tentou reduzir os juros dos bancos, né, através da Caixa e através do Banco do Brasil. Isso colocou em polvorosa o mercado financeiro, que vive da exploração da classe trabalhadora através do rentismo, né? A tentativa de diminuir os juros e aumentar a concorrência de juros dos bancos, que exploram e esfolam a classe trabalhadora, né, foi um dos sinais que a Dilma deveria cair. Né? Isso já em 2013 eles começaram a se articular para levar ao impeachment da Dilma Rousseff, que ganhou força em 2014 com a não aceitação de Aécio Neves e o PSDB da eleição de Dilma Rousseff. O que a classe média reclamava? Também era incômodo para a classe média, que tem o discurso da face da moralidade e é hipócrita, como ela demonstra quando Michel Temer, né, é cheio de acusações de corrupção, e a classe média não vai na rua. Então ela vai na rua, por quê? Porque ela está perdendo privilégio, né, do diploma, o inflacionamento do diploma. O excesso de diploma está colocando em ameaça a classe média, né, pela classe trabalhadora, nos espaços de privilégio do poder, através do empoderamento intelectual do diploma. Não tem como sair, né? A classe média tem um ódio, assim como a elite, pela classe trabalhadora, mas ela não pode arguir esse ódio, ela não pode falar sobre esse ódio. Então ela disfarça através do discurso farsante da corrupção, que na verdade não tem nada de corrupção, e sim um combate à chegada da classe trabalhadora a um espaço melhor na sociedade. Isso já se mostra, né, esse pacto da classe média, segundo o professor José Souza, com a elite, já vem desde a década de 30. Por quê? A classe média participou da greve de 17 do Brasil, uma greve articulada, inclusive, por imigrantes, né, principalmente italianos, que lutavam por uma conquista de melhores condições de trabalho. Né? Essa greve durou 3 meses, a classe trabalhadora saiu ganhando, houve um pacto com as elites, mas depois do pacto feito, a elite traiu, né? Centenas foram mortos e dezenas de trabalhadores foram mandados por Amapá no surto de febre amarela para poderem morrer de febre amarela. A elite faz o acordo, mas nunca cumpre, como foi na revolta da vacina em 1904, na revolta da chibata em 1910, né? Eles fazem um acordo, mas nunca cumprem, traem um acordo, né, pela covardia, e punem exemplarmente, né, os trabalhadores que se rebelam contra a exploração que sofre da elite dominante. Vindo o golpe, né, o golpe vem com o ataque feroz da elite econômica, juntamente com sua parte da classe média vassala, aos direitos da classe trabalhadora, que era uma coisa que eles não conseguiam no governo Dilma e incomodava eles também. Né? Então vem um ataque às leis trabalhistas, a terceirização e a precarização, tanto que, né, de outubro de 2017 até fevereiro de 2019, se gerou 381 mil empregos a mais. Segundo o CAGED, Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, foram gerados no Brasil 22 milhões de empregos, aliás, 22 milhões 320 mil empregos, e foram demitidos 22 milhões. Então, se criaram 321 mil empregos. No entanto, todavia, porém, não é, o poder aquisitivo do trabalhador foi diminuído em R$ 180. E aí deixou de se injetar na economia 3 bilhões de reais por mês, e isso gera hoje a questão, né, do enfraquecimento do mercado econômico e da falta de empregabilidade, porque a classe trabalhadora deixou de injetar em apenas um ano, né, quase 40 bilhões de reais em 2 anos, quase 80 bilhões de reais, fruto das reformas trabalhistas.
né? É a contradição do capitalismo. Essa é a ponte para o futuro que prometia gerar emprego de Michel Temer, né? Assim como a reforma da Previdência, como dizia, né? As ideias da classe dominante, né? As ideias da Rede Globo, reforma da Previdência vai gerar emprego, reforma trabalhista vai gerar emprego e acaba se transformando numa verdade, uma mentira dita centenas de vezes, né? Com só um lado, né? Arguindo, né, dizendo que era necessário, que geraria emprego, sem um outro lado para debater as contrariedades. Tá? E aí se torna uma ideia para a classe trabalhadora que acaba sendo convencida de que aquela crueldade é mesmo necessária. Tá? A função da Lava Jato, né, para o professor Gessé Souza, da radiografia do golpe, né, e na elite do atraso, a função da Lava Jato era trabalhar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam derrubar não só, né, a construção civil do Brasil, mas queriam que o Brasil voltasse a ser condição de subcolônia dos Estados Unidos. O país estava crescendo, estava caminhando para ser a quinta economia mundial, né? Estava fazendo relações diplomáticas como nunca havia feito antes. A criação dos BRICS, por exemplo, né? do Brasil, Índia, China, Rússia, África do Sul, né? Para peitar o imperialismo norte-americano. Os americanos, os estadunidenses jamais aceitaram essa ideia. E aí, né, as empreiteiras brasileiras também, né, percorrendo o mundo, fazendo obras, estavam competindo com as empreiteiras norte-americanas. E a Lava Jato fez o papel a mando dos Estados Unidos para quebrar os próprios justiceiros brasileiros, quebrar as empreiteiras brasileiras, gerando milhares de milhões de desempregados, né, e fazendo serviço para os Estados Unidos. A Lava Jato se prestou a gerar milhões de desempregados para recuperar 2 bilhões de reais, fruto de corrupção. E, no entanto, a corrupção real no Brasil, né, ela vem das isenções de impostos, mais de 200 bilhões por ano. Ela vem dos juros da dívida pública, né, quase 40% do orçamento público. E ela vem da sonegação fiscal, né? A sonegação, ela gera um rombo para o Brasil hoje de 1,5 trilhões de reais. Tá? Isso é corrupção. Corrupção não é a recuperação que a Lava Jato recuperou e deu um prejuízo muito maior do que ela recuperou, porque ela quebrou toda a indústria nacional de engenharia e indústria de construção civil pesada e, inclusive, a indústria de construção de submarinos nucleares. Tá? A Lava Jato quebrou tudo isso para recuperar 2 bilhões. Enquanto isso, né, a Polícia Federal e a Receita Federal não combatem a sonegação fiscal, não combatem os grandes devedores, não combatem, né, essa isenção, que é um roubo, é um assalto, né, e também não persegue realmente quem é o culpado da corrupção no Brasil, que é o mercado financeiro. Tá? Os políticos que estão no Congresso, né, eles já são bancados há muito tempo pelo mercado financeiro, né? Aproximadamente, segundo o professor Gessé Souza, 400 políticos são comprados no Congresso, né? Eles recebem a corrupção, né? Na verdade, eles são os aviãozinhos do tráfico, né? Quem é o corruptor não é o Estado. A ideia de transformar o Estado em corrupto também é uma imposição da classe, da elite à classe média para demonizar o Estado, quando na verdade o corrupto é o mercado, né? E a elite dominante que corrompe, né, a política e transforma a política em uma coisa indesejável para toda a sociedade, que fica imbecilizada, segundo o professor Gessé Souza, né, pelos meios de comunicação que passam uma ideia distorcida da realidade que existe no Brasil. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.